Pô, você tem medo do Putin soltar uma bomba atômica? Preocupação, não sei se é medo, mas existe essa preocupação. Sim. Não está claro nesse momento. Por um lado, eu, eu não sou especialista nisso, mas eu acompanho muitos Eu acredito. lá da Rússia, dos Estados Unidos, especialistas. Por um lado, quase todo mundo fala que já passou o momento para ele fazer isso. Porque ele faria isso agora para quê? Ele não está atacando mais, parece que ele vai ter que recuar, a Ucrânia está preparando um contra-ataque. Se ele joga uma bomba lá, aonde? Kiev, capital, ele não vai querer destruir, porque ele quer possuir Kiev, né? Ele quer unir a Ucrânia com a Rússia e ser um imperador de todo aquele território. E Kiev, para ele, tem vários lugares sagrados, tem mosteiros ortodoxos, onde nasceu a nação russo-ucraniana. Mas então você acha que tem esse respeito religioso, então? Religioso, simbólico. Sim, religioso acho que também, sim. Tem esse respeito. Ele valoriza esse lado e eu acho que ele não vai destruir o local sagrado onde, conforme lá, a visão dele, a nação russa nasceu lá, 1000 anos atrás, que não se chamava russa, né? Eram os eslavos que depois se separaram, ucranianos, russos, bielorrussos. Esse seria um respeito dele ou mais um medo de irritar parte da população? Não, a população ele está nem aí com a população. Ele sabe que tudo que ele falar, a população aceita. Não, mas ele tem essa visão simbólica. Ele quer, como um primeiro príncipe, um dos primeiros príncipes russos lá 1000 anos atrás, que levou o cristianismo para a Rússia, se chamava Vladimir. Ele também, agora 1000 anos atrás, se chama Vladimir. Ele tem essa visão de que ele se enxerga como um profeta, então. Ele precisa devolver Kiev, porque Kiev, no nosso imaginário, às vezes aparece como a mãe das cidades russas, né? Não é russa, é ucraniana, né? Mas os russos gostariam de ter de volta o Kiev, tem essa simbologia. Então, por isso, acho que ele nunca vai ter coragem de destruir. Se ele destruir Kiev, então, para que ele vai querer ir? Acabou a história, não existe mais Ucrânia, vira deserto, não é isso que ele quer, né? Ele não quer destruir a Ucrânia, ele quer destruir a estrutura do governo que existe lá. E ir lá e pegar os ucranianos para serem governados. O povo ucraniano em si não se enxerga como russo. No momento não, porque na dinâmica das últimas décadas era mais complicado, porque a Ucrânia também é um país bastante complexo, né? Varia de uma região para outra. Tem algumas regiões onde tem bastantes pessoas falantes de russo. Quer dizer, todo ucraniano é falante de russo. Não existe ucraniano que não fale russo. Desde cedo, desde nascer, o ucraniano ou fala as duas línguas, russo ou ucraniano, ou às vezes fala só russo. Mas essa parcela que fala só russo, que vive mais no leste da Ucrânia, está diminuindo muito nos últimos 30 anos. E até entre muitos, sim, russos étnicos, muitos se consideram cidadãos ucranianos. Eles falam, tudo bem, a gente fala russo, mas a gente tem nada a ver com a Rússia atual. A gente quer participar na construção do Estado ucraniano. E com o início da guerra, essa parcela aumentou muito. Ou seja, agora mais de 90% dos ucranianos se sentem ucranianos, não interessa a língua que eles estavam falando. E por isso você vai jogar bomba aonde? Tudo bem, não vai jogar bomba em Kiev. Vai jogar bomba aonde? Em Kharkiv, onde ele está querendo atacar. Mas em Kharkiv, quase 100% são russos étnicos. Ou seja, quem ele está matando agora, invadindo o leste da Ucrânia, né? São regiões onde moram russos étnicos. A maior parte das vítimas da guerra dele, civis, são russos étnicos. Ele não está matando os supostos nacionalistas, né, ucranianos, que na cabeça dele estão mais concentrados lá perto da Polônia, da Hungria. Jogar no meio lá do campo de batalha, ele vai matar lá o exército que está lá,
Não vai mudar nada em termos de objetivos militares, só para assustar, mas o custo político dele, para ele, é enorme, né? Porque o Ocidente está devagar, né? Está meio na dúvida se ele apoia a Ucrânia, se não apoia. O Ocidente demorou muito para acordar e para tomar essa posição que, não, o Putin precisa ser detido. Não sei se eles querem se envolver nisso também, sabe? Não, já estavam envolvidos. Sim, mas eu acho que, tipo, quanto menos, melhor. Acho que eles têm medo de se envolver completamente. Sim. Mas se o Putin jogar a bomba nuclear, isso muda. Ah, com certeza. Com certeza. Opa, e é a obrigação de se envolver. Eles vão ter a obrigação de destruir pelo menos o exército. Não talvez a Rússia inteira, né? Sim. Mas pelo menos sem usar armas nucleares, talvez. Os Estados Unidos têm capacidade militar de destruir totalmente o exército russo, toda a estrutura, com armas comuns. Você acha que toda tem? A marinha lá que está lá no Mar Negro, presa, que nem pode sair, né? Porque a Turquia não deixa. Pelo Estreito de Bósforo, né? Só ir lá em 1 hora não tem mais marinha russa. Você acha que a Rússia tem força militar para segurar essa guerra por quanto tempo? E se não for a força militar, Putin com força? As pessoas que... Ontem eu assisti palestra de um conselheiro de Zelensky. Ele diz que até fevereiro, na visão dele, a Rússia tem ainda armamento para usar. Para segurar, bom, não sei até onde podemos acreditar. Porque os Estados Unidos começou a fazer um investimento mais robusto ainda para ajudar. Não, Estados Unidos Ucrânia, né? Não é só Estados Unidos, muitos países da Europa também. Tem países, por exemplo, os vizinhos, Letônia, Estônia, em termos de percentual do seu PIB, deram bem mais para a Ucrânia do que os Estados Unidos. A Estônia deu 1%. Estônia e Lituânia deram 1% do seu PIB anual em ajuda militar. É muita coisa. É muita coisa. Estados Unidos está lá no 0,0 alguma coisa. Mas o se você comparar 0,01% deles é mais das vezes do que 1% do outro lá, né? Claro, pouco, mas a hora que chega lá, chega muita coisa. Claro. O exemplo da Estônia serve mais como exemplo mesmo. Se os Estados Unidos da intenção, né, tivesse dado 1%, quem sabe já teria acabado a guerra. Até a ajuda que os Estados Unidos deram para o Afeganistão militar é incomparavelmente maior do que eles deram até agora para a Ucrânia. É porque ele tinha um motivo também, né? Eles estavam lá. Os terroristas, né? Tudo. O Putin não é terrorista? O maior terrorista sim, mas eu do falo, momento agora. Eu falo do terrorista de um atentado dentro dos Estados Unidos, né? Das Torres Gêmeas, tudo. Ali tinha uma obrigação moral, mas sim, Putin, pra mim, é um terrorista. Mas né? Isso é um problema, olha bem. Eu entendo, porque aí os Estados Unidos tinham um fator afetivo, talvez, né? Mexeu com o meu povo. Não, tinha um fator moral, obrigação. Moral também, claro. Mas quando você fala de um cara, é um terrorista, mano. Ele tem que ser, cara, tirar a circulação, porque ele não vai parar ali.